Você sabia que Carl Jung revelou o ponto fraco que pode destruir completamente o poder do narcisista? E mais, ele deixou um caminho claro para você se libertar da manipulação emocional e recuperar sua identidade. Hoje, você vai descobrir como a compreensão da sombra, a parte mais oculta da psique humana, pode enfraquecer 100% o controle de um narcisista sobre você. Se você sente que está preso num ciclo de culpa, dúvida e dor, essa verdade vai mudar tudo. Fica comigo, porque o que você vai ouvir ninguém jamais teve coragem de te contar. A compreensão da sombra, este conceito junguiano que representa a parte obscura da psique, revela-se crucial ao se lidar com a complexidade do narcisismo. O narcisista, em sua busca incessante por validação e admiração, não apenas se distancia de sua própria verdade, mas também projeta suas fraquezas e inseguranças nos outros. Este fenômeno, muitas vezes inconsciente, é o que Jung descreveria como uma defesa primitiva contra a dor da autoavaliação. Ao ignorar ou reprimir a sombra, o narcisista se vê forçado a compensar essa falta de amor próprio através de um comportamento que busca incessantemente a aprovação externa. Quando um indivíduo se torna consciente de sua sombra, abre-se um caminho para o autoconhecimento e a autenticidade. Esse reconhecimento não implica apenas em aceitar os aspectos negativos de si mesmo, mas sim em integrar essas partes em uma totalidade. O narcisista, por outro lado, permanece preso em sua própria armadilha, incapaz de olhar para dentro. Ao projetar suas fraquezas, ele cria um ambiente tóxico que afeta aqueles ao seu redor, transformando relacionamentos em uma arena de competição e controle. Para enfraquecer o poder que um narcisista exerce sobre suas vítimas, é fundamental que estas compreendam a dinâmica da projeção. Quando a vítima reconhece que as críticas e os ataques vêm de uma insegurança interna do narcisista, ela pode começar a se distanciar emocionalmente. O entendimento de que a raiva ou o desdém direcionado a ela é, na verdade, um reflexo das suas próprias lutas internas pode ser libertador. Essa percepção permite à vítima não apenas se fortalecer, mas também se proteger, criando uma barreira contra a manipulação emocional. O processo de integração da sombra é, portanto, um ato de coragem. Ao encarar suas próprias fraquezas, a vítima não apenas se torna mais resiliente, mas também se liberta do ciclo de validação que o narcisista impõe. É como se, ao trazer à luz as partes ocultas de sua psique, a vítima se tornasse menos suscetível às investidas do narcisista, que se alimenta da insegurança alheia. O reconhecimento da sombra é um primeiro passo poderoso, mas é apenas o começo de um processo mais profundo de individuação. O conceito de individuação, central na obra de Jung, fala sobre o desenvolvimento do eu verdadeiro, a jornada em direção ao autoconhecimento. Quando uma pessoa se dedica a essa jornada, ela não apenas se torna mais consciente de suas próprias motivações, mas também se torna um ser mais autêntico. Essa autenticidade é um antídoto contra o narcisismo, pois um indivíduo que se conhece verdadeiramente e que aceita suas imperfeições reduz o espaço que o narcisista tem para manipular e controlar. Essa jornada de individuação exige uma disposição para confrontar não apenas a sombra, mas também os arquétipos que moldam nosso comportamento. O narcisista, em sua busca por poder e controle, frequentemente se apoia em uma persona construída para impressionar. No entanto, essa persona é, na realidade, um escudo que esconde a vulnerabilidade. Ao desmascarar essa fachada, a vítima tem a oportunidade de expor a fragilidade do narcisista, enfraquecendo sua posição de poder. Portanto, o reconhecimento da sombra não se limita apenas a um processo interno, é também um movimento em direção ao outro. Através da empatia e da compreensão das fraquezas alheias, é possível criar um espaço onde a manipulação e o controle se tornam insustentáveis. Essa troca de vulnerabilidade pode ser um divisor de águas em relacionamentos afetados pelo narcisismo, pois cria um ambiente onde a autenticidade prevalece sobre a superficialidade. A sombra, portanto, não é apenas um aspecto a ser evitado.
é uma parte integrante da jornada humana. Ao aceitá-la, tanto o narcisista quanto a vítima podem encontrar um caminho mais saudável para o relacionamento. O narcisista, ao se deparar com o reflexo de suas próprias fraquezas nas interações com o outro, pode, em algum momento, ser desafiado a confrontar a realidade de sua condição. Essa chance de transformação, no entanto, depende da disposição do narcisista em se engajar nessa jornada de autoconhecimento. O reconhecimento da sombra, combinado com a compreensão dos arquétipos e da persona, pode proporcionar uma visão mais ampla sobre o comportamento do narcisista. Ao desmascarar a imagem idealizada que ele projeta, a vítima pode efetivamente enfraquecer o controle que o narcisista exerce. Essa jornada de autoconhecimento não apenas fortalece a identidade da vítima, mas também serve como um espelho que reflete a fragilidade do narcisista, levando-o a questionar sua própria realidade. A relação entre sombra e narcisismo é um tema que reverbera na psique humana, fazendo ecoar a necessidade de um diálogo interno profundo. Através da exploração da sombra, as vítimas podem descobrir que não estão sozinhas em suas lutas, mas que fazem parte de uma teia interconectada de experiências humanas. Essa conexão com o inconsciente coletivo pode fomentar um senso de empatia e solidariedade, criando um espaço seguro para a cura e a transformação. O caminho da individuação, portanto, não é apenas uma jornada solitária, é também uma busca por conexão e compreensão. À medida que as vítimas se tornam mais conscientes de si mesmas e de suas próprias sombras, elas também se tornam capazes de ver além das projeções do narcisista. Essa capacidade de ver a verdade por trás das máscaras pode ser uma ferramenta poderosa para desestabilizar o comportamento narcisista. Assim, o reconhecimento da sombra e a jornada de individuação oferecem uma oportunidade não apenas para as vítimas, mas também para os narcisistas, de confrontar suas fraquezas e buscar um caminho mais autêntico. O desafio reside em quebrar o ciclo de projeção e manipulação, permitindo que ambos os lados se conectem em um nível mais profundo e significativo. Conforme avançamos, podemos explorar como os arquétipos e a persona desempenham um papel fundamental nessa dinâmica. Através da compreensão desses padrões, podemos desmascarar a narrativa que o narcisista constrói e, assim, dar um passo em direção a um relacionamento mais saudável e equilibrado. É nesse contexto que a jornada de autoconhecimento se entrelaça com o entendimento das forças arquetípicas que moldam nossas interações, preparando o terreno para um diálogo mais autêntico e transformador. A mente humana é um vasto labirinto, onde luz e sombra coexistem em um delicado equilíbrio. Ao adentrar o universo do narcisismo, um fenômeno psicológico que encanta e, ao mesmo tempo, aprisiona, é imperativo reconhecer as intricadas dinâmicas que se desenrolam entre a persona e os arquétipos. A persona, essa máscara social que muitos utilizam para se apresentar ao mundo, é uma construção que pode desviar a atenção do verdadeiro eu, encoberto por camadas de idealização e pretensão. No caso do narcisista, essa persona é frequentemente uma projeção distorcida de grandiosidade, um mecanismo de defesa que oculta fragilidades e inseguranças profundas. Os arquétipos, conforme expostos na obra de Carl Jung, fornecem uma chave interpretativa poderosa para desmascarar essa persona. O arquétipo do herói, por exemplo, não é apenas um símbolo de bravura e conquista, mas também uma representação da luta interna contra as forças sombrias que habitam cada um de nós. Em um narcisista, o herói pode ser uma figura exagerada, uma encenação que busca incessantemente validação e admiração, enquanto a sombra, o aspecto não reconhecido e reprimido da psique, é projetada para fora, frequentemente em direção aos outros. Este processo de projeção é uma defesa psicológica que permite ao narcisista escapar do confronto com suas próprias fraquezas, transferindo-as para aqueles que o cercam.
Ao compreender a sombra de um narcisista, podemos começar a desestabilizar essa persona idealizada. A jornada para reconhecer essa sombra é, em essência, uma jornada de autoconhecimento. O narcisista, portanto, não é apenas uma figura distante e incompreensível. Ele é um reflexo das lutas humanas universais. Ao iluminar as partes mais sombrias de sua psique, podemos enfraquecer o controle que exerce sobre os outros. A construção da persona é uma resposta ao medo e à vulnerabilidade. E ao desmascarar essa construção, permitimos que a verdade subjacente do eu se manifeste. É nesse contexto que a abordagem junguiana se torna uma ferramenta essencial. Ao utilizar os arquétipos como lentes interpretativas, podemos identificar padrões de comportamento que revelam a verdadeira natureza do narcisista. Por exemplo, ao observar a incessante busca por validação, percebemos que essa necessidade é um reflexo de inseguranças profundas. O herói, que deveria ser um símbolo de força, torna-se uma caricatura de si mesmo, enquanto a sombra, que carrega o peso das fraquezas não reconhecidas, permanece oculta. O próximo passo nessa jornada de compreensão é o reconhecimento de que a persona do narcisista é uma construção que pode ser desmantelada. Ao expor as fragilidades subjacentes, os indivíduos ao redor do narcisista podem começar a se libertar do seu domínio. Isso envolve um processo de reconhecimento, aceitação e, por fim, a capacidade de se distanciar emocionalmente da manipulação. A força do self emerge como uma luz que ilumina o caminho, permitindo que as vítimas se conectem com sua própria autenticidade, tornando-se menos suscetíveis à influência narcisista. Neste processo de desmascaramento, é crucial não apenas entender a persona do narcisista, mas também reconhecer que cada um de nós carrega dentro de si tanto a sombra quanto a luz. A individuação, um conceito central na psicologia junguiana, é o caminho que nos leva a essa compreensão. Ao nos tornarmos mais autênticos e conscientes de nossos próprios arquétipos, fortalecemos nossa identidade e, consequentemente, nossa capacidade de resistir à manipulação. A individuação não é apenas um fenômeno individual, ela ecoa nas relações que cultivamos. Quando nos tornamos mais completos em nossa realidade interna, criamos um espaço que desafia a dinâmica do narcisismo. Um indivíduo que reconhece e aceita suas próprias fraquezas está menos propenso a ser manipulado por alguém que projeta suas inseguranças. O narcisista, ao perceber que sua persona idealizada não tem mais efeito sobre aqueles ao seu redor, pode experimentar uma desestabilização que o força a confrontar sua sombra. No entanto, a jornada não termina aqui. O processo de individuação não só fortalece a identidade, mas também abre as portas para um entendimento mais profundo do inconsciente coletivo. Essa conexão nos permite cultivar empatia e compaixão, especialmente em contextos onde o narcisismo se manifesta de maneiras prejudiciais. As vítimas de um narcisista, muitas vezes, se sentem isoladas e desamparadas, mas ao se conectarem com o inconsciente coletivo, podem encontrar um espaço de resistência que não apenas as capacita, mas também transforma a relação de poder. A empatia, nesse contexto, torna-se uma ferramenta essencial. Em vez de se tornarem alvos da manipulação narcisista, as vítimas podem encontrar força na compreensão das motivações que impulsionam o comportamento do outro. Isso não significa justificar ou tolerar ações prejudiciais, mas sim reconhecer que por trás da persona grandiosa existe uma vulnerabilidade não reconhecida. Essa percepção pode transformar a dinâmica da relação, permitindo que as vítimas se sintam menos isoladas e mais capacitadas a lidar com a manipulação. À medida que avançamos nessa jornada de autoconhecimento e empatia, a interpretação dos sonhos emerge como um recurso valioso. Os sonhos, repletos de símbolos e significados, oferecem insights sobre as motivações ocultas do narcisista.
Jung acreditava que os sonhos são portas para o inconsciente, revelando verdades que muitas vezes permanecem ocultas durante a vigília. Através da análise onírica, podemos desvelar as camadas de defesa que o narcisista construiu ao redor de si mesmo, permitindo uma compreensão mais profunda de suas ações e reações. No entanto, a chave para essa jornada de transformação reside na força do self. Cultivar essa força é um ato de afirmação da própria identidade, que não apenas enfraquece a influência do narcisista, mas também abre espaço para a realização pessoal e espiritual. Isso implica em uma manifestação autêntica dos desejos e anseios mais profundos, que não são moldados pela manipulação do outro, mas sim pela própria verdade interior. A força do self é um farol que ilumina o caminho da individuação e do autoconhecimento. Ao cultivar essa força, o indivíduo não só se torna mais resistente à manipulação, mas também se empodera para buscar uma vida mais autêntica e significativa. Esse processo de manifestação não é apenas uma forma de resistência, mas também um convite à realização pessoal, onde a verdadeira essência pode florescer livre das amarras do narcisismo. Neste contexto, a jornada de compreensão e autoconhecimento se entrelaça com a capacidade de ressoar com o inconsciente coletivo, um espaço onde a empatia e a compaixão podem florescer. Ao nos conectarmos com essa dimensão coletiva, encontramos não apenas apoio, mas também um sentido de pertencimento que transcende a dor da manipulação. As experiências individuais se tornam parte de uma narrativa mais ampla, onde cada um é um reflexo do outro e onde a cura é um esforço coletivo. À medida que nos aprofundamos nesse universo, somos guiados para o reconhecimento de que a verdadeira força reside na autenticidade e na aceitação de nossas próprias sombras. A jornada de desmascarar a persona do narcisista é, em última análise, uma jornada de autodescoberta. E ao nos tornarmos mais autênticos, mais conectados com o nosso self e mais empáticos em nossas relações, não apenas enfraquecemos a influência do narcisista, mas também nos capacitamos a criar um espaço de resistência e transformação. Assim, a reflexão sobre o narcisismo e suas manifestações não é apenas um exercício intelectual, mas um chamado à ação. Ao nos reconhecermos como parte de um todo maior, somos convidados a cultivar a empatia e a compaixão, não apenas para com os outros, mas também para nós mesmos. E nesse processo encontramos a verdadeira força que reside no reconhecimento e na aceitação de nossas sombras, permitindo que a luz da autenticidade brilhe em meio à escuridão. A conexão com o inconsciente coletivo se torna, então, uma ponte que nos une, uma ferramenta que nos capacita a criar relacionamentos mais saudáveis e significativos, onde o narcisismo perde seu poder e a verdadeira essência se revela. No vasto e intricado panorama da psique humana, as dinâmicas entre o narcisista e suas vítimas revelam um jogo psicológico complexo, um verdadeiro teatro de sombras e luzes. Ao longo de minha jornada no entendimento da psique, sempre acreditei que o inconsciente coletivo é um campo fértil onde as experiências humanas são compartilhadas e onde a empatia pode florescer. O narcisista, por sua natureza, tenta isolar-se em sua própria bolha de grandiosidade, mas essa estrutura pode ser desmantelada quando as vítimas se conectam com o que é comum a todos nós, a essência coletiva de humanidade que nos une. A empatia, frequentemente vista como uma fraqueza pelos narcisistas, na verdade, é uma poderosa arma de resistência. Quando alguém se abre para a experiência compartilhada de sofrimento, alegria e vulnerabilidade, essa pessoa começa a construir uma fortaleza interna que resiste à manipulação e à dominação do narcisista. Essa conexão com o inconsciente coletivo não é apenas uma ferramenta de defesa, é um caminho para a cura e o fortalecimento pessoal. Ao entender que suas emoções não são únicas, mas sim parte de um tecido humano mais amplo, as vítimas do narcisismo podem encontrar consolo e força. O inconsciente coletivo, segundo Jung, é
como um vasto mar de símbolos, mitos e experiências compartilhadas. Ao navegar por esse mar, as vítimas podem descobrir que suas lutas pessoais ressoam com os desafios enfrentados por muitos outros ao longo da história. Essa descoberta pode transformar a dor em uma força motriz, uma fonte de resiliência e empoderamento. A solidão que o narcisista tenta impor é quebrada, dando lugar à solidariedade e à compreensão. Ao reconhecer que não estão sozinhas em sua dor, as vítimas podem experimentar um despertar que as capacita a reivindicar sua própria narrativa, desafiando assim a narrativa distorcida imposta pelo narcisista. Além disso, a conexão com o inconsciente coletivo pode aprofundar a empatia, não apenas em relação aos outros, mas também em relação a si mesmo. Muitas vezes, as vítimas do narcisismo internalizam a crítica e a desvalorização, perdendo de vista sua própria dignidade e valor. No entanto, ao se conectar com a grande tapeçaria da experiência humana, elas podem redescobrir seu próprio valor intrínseco. Essa redescoberta é fundamental para a cura, pois permite que elas se vejam como parte de algo maior, um ser capaz de amor e empatia, não apenas para os outros, mas também para si mesmas. Neste contexto, é vital compreender que a empatia não é uma resposta passiva. Ela envolve uma ação consciente de se abrir para o sofrimento do outro, reconhecendo a dor e, ao mesmo tempo, cultivando a própria força. Essa força pode ser vista como um escudo contra as investidas narcisistas que se alimentam da insegurança e da dúvida. Quando as vítimas se tornam mais empáticas, não apenas em relação aos outros, mas também em relação a si mesmas, elas criam uma armadura que as protege das manipulações e abusos. O fortalecimento da empatia e da conexão com o inconsciente coletivo também pode conduzir a um processo de individuação mais profundo. Ao se tornarem mais conscientes de suas próprias emoções e experiências, as vítimas do narcisismo começam a integrar partes de si que foram marginalizadas ou suprimidas. Essa integração é crucial para o desenvolvimento de uma identidade autêntica, que se torna cada vez mais resistente às tentativas de controle do narcisista. A individuação leva à autenticidade, que é um antídoto poderoso contra a manipulação. À medida que as vítimas se tornam mais conscientes de sua própria narrativa, elas também começam a desmascarar a persona do narcisista. A persona, como sabemos, é a máscara que uma pessoa usa em suas interações sociais, uma fachada que pode esconder fragilidades e inseguranças. O narcisista muitas vezes constrói uma persona inflada, uma imagem de excelência e superioridade que, na verdade, encobre uma profunda vulnerabilidade interna. Ao reconhecer essa dinâmica, as vítimas podem começar a ver através das ilusões que o narcisista cria, permitindo que a verdade subjacente se revele. Essa revelação é frequentemente acompanhada por um processo de confrontação. A empatia, ao invés de ser vista como um sinal de fraqueza, se transforma em um ato de coragem. Quando as vítimas se posicionam com empatia, elas não apenas se defendem, mas também desafiam o controle que o narcisista exerce. Essa resistência não é apenas sobre a luta contra o narcisista, mas também sobre a afirmação do próprio valor e dignidade. Nesse momento, a vítima se torna não apenas alguém que sofre, mas um agente ativo em sua própria transformação. Conforme essa jornada de autoconhecimento e conexão se desenrola, as vítimas começam a experimentar uma sensação de libertação. A culpa e a vergonha que muitas vezes acompanham a relação com um narcisista começam a dissipar-se, dando lugar a um novo entendimento de si mesmas e de suas capacidades. Essa libertação é essencial, não só para a recuperação individual, mas também para a construção de relacionamentos mais saudáveis e autênticos no futuro. Assim, o inconsciente coletivo e a empatia tornam-se pilares fundamentais para enfraquecer a influência de um narcisista. Ao cultivar a empatia, as vítimas não apenas se conectam com os outros, mas também se reconectam consigo mesmas, resgatando partes de sua própria psique que haviam sido perdidas ou esquecidas.
estabelecidas. Essa jornada de autodescoberta é um processo contínuo, onde cada passo em direção à compreensão e à aceitação de si mesmo alimenta a força interna necessária para resistir à manipulação. Além disso, a interpretação dos sonhos e a análise dos símbolos que emergem do inconsciente podem oferecer insights valiosos sobre a dinâmica entre o narcisista e sua vítima. Os sonhos são portadores de mensagens profundas, muitas vezes revelando as motivações ocultas e as feridas não curadas que alimentam o comportamento narcisista. Através da análise dos sonhos, as vítimas podem começar a entender não apenas o que está acontecendo em suas vidas, mas também o que se passa na psique do narcisista. Essa compreensão pode ser um poderoso catalisador para a mudança, permitindo que as vítimas se aproximem da sua própria verdade e se distanciem das ilusões que o narcisista tenta impor. Portanto, ao explorar o inconsciente coletivo e fortalecer a empatia, as vítimas não apenas se preparam para desmantelar a influência do narcisista, mas também iniciam uma jornada de autoconhecimento que as leva a um estado mais autêntico e pleno de ser. Essa jornada é um convite para se aprofundar nos mistérios da psique, onde os sonhos e os símbolos desempenham um papel crucial em revelar a verdade oculta, permitindo que a luz da consciência ilumine as sombras que antes pareciam intransponíveis. A mente humana é um labirinto intricado, repleto de símbolos que refletem não apenas o que somos, mas também o que tememos e o que negamos. Quando se trata de compreender o comportamento de indivíduos que manifestam características narcisistas, a exploração desse labirinto se torna crucial. O conceito de sonhos e símbolos, na obra de Carl Jung, oferece uma via poderosa para penetrar as camadas da consciência e revelar as motivações ocultas que moldam as ações e interações humanas, especialmente naqueles que se apresentam com uma fachada de superioridade e autoconfiança. Os sonhos, como expressões da psique, são portadores de significados profundos e complexos. Eles nos falam em uma linguagem simbólica, revelando os desejos não reconhecidos, os medos e as fraquezas que muitas vezes permanecem ocultos durante a vigília. No caso do narcisista, os sonhos podem ser um campo fértil para a interpretação, pois eles frequentemente expõem as fissuras na sua persona, essa máscara que camufla a vulnerabilidade e a insegurança. Quando um narcisista se vê confrontado com a realidade de sua própria fragilidade, a resposta pode ser uma série de comportamentos defensivos, como a desvalorização dos outros ou a manipulação emocional. Através da análise dos sonhos, podemos começar a desvendar essa complexidade, permitindo que as vítimas compreendam melhor a natureza do seu agressor e, assim, enfraqueçam sua influência. Um narcisista pode sonhar, por exemplo, que está sendo perseguido por uma sombra. Este sonho pode simbolizar a parte de si mesmo que ele se recusa a reconhecer, suas inseguranças, suas falhas ou mesmo a necessidade de validação externa. Quando um indivíduo se torna consciente desses símbolos, ele pode começar a desmantelar a imagem idealizada que o narcisista tenta projetar. A percepção de que o narcisista, na verdade, é prisioneiro de suas próprias inseguranças pode criar não apenas um espaço de empoderamento para a vítima, mas também uma fissura na armadura do narcisista, expondo sua vulnerabilidade. Além disso, a interpretação dos sonhos permite que as vítimas reconheçam suas próprias emoções e experiências. Muitas vezes, aquelas que são alvo de narcisistas se sentem desvalidas e confusas, como se suas percepções não fossem válidas. Através da análise dos sonhos, elas podem encontrar símbolos que refletem suas lutas internas, fornecendo um caminho para a autoafirmação e a recuperação. Por exemplo, um sonho que retrata uma luta contra um monstro pode evocar a coragem necessária para confrontar o comportamento manipulador do narcisista.
Esses sonhos são convites à ação, oferecendo uma visão clara do que precisa ser enfrentado. No entanto, o mais intrigante sobre os sonhos é que eles não apenas refletem a psique individual, mas também se conectam ao inconsciente coletivo. Jung acreditava que esse inconsciente compartilhado abriga experiências e simbolismos universais que transcendem o tempo e a cultura. Portanto, ao interpretar os sonhos de um narcisista, podemos descobrir não apenas suas motivações individuais, mas também como essas motivações se conectam a padrões coletivos de comportamento humano. Isso oferece uma nova perspectiva sobre o narcisismo, não apenas como uma condição pessoal, mas como uma expressão de uma dinâmica social mais ampla, onde a necessidade de validação e reconhecimento se torna a força motriz. Os símbolos presentes nos sonhos podem ser entendidos como um chamado à individuação, um conceito central na psicologia junguiana. A individuação, esse processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, é fundamental para a resistência ao narcisismo. Quando as vítimas se tornam mais conscientes de si mesmas, reconhecendo seus próprios sonhos e símbolos, elas se armam com um conhecimento que as torna menos suscetíveis à manipulação. O reconhecimento de que todos carregamos uma sombra e que todos somos, em certa medida, vulneráveis, permite que essas vítimas se libertem da ilusão de que o narcisista é invulnerável. A análise dos sonhos e a compreensão de seus símbolos não precisam ser um exercício solitário. Ao compartilhar essas experiências em um espaço terapêutico ou em comunidades de apoio, as vítimas podem desvelar significados mais profundos, encontrar validação e encorajar a empatia. Assim, a interpretação dos sonhos pode se tornar uma ferramenta poderosa não apenas para desmascarar o comportamento narcisista, mas também para criar um espaço de cura e compreensão mútua. Quando um indivíduo percebe que a pessoa narcisista em sua vida é, na verdade, uma figura que luta com uma sombra profunda, isso pode mudar a dinâmica do relacionamento. A empatia se torna uma arma poderosa, pois permite que a vítima não apenas compreenda a dor do narcisista, mas também encontre força em sua própria autenticidade. Essa transição de uma posição de vulnerabilidade para uma de autenticidade não é apenas um ato de resistência, é um passo essencial em direção à individuação. Assim, ao descrever a relação entre sonhos e símbolos, torna-se evidente que a jornada de autoconhecimento é inextricavelmente ligada à compreensão do outro. O narcisista, embora se apresente como alguém que não precisa de ajuda, é, na verdade, um reflexo de uma psique fragmentada que busca incessantemente a validação externa. O reconhecimento dessa dinâmica pode permitir que as vítimas encontrem um sentido de controle sobre suas vidas e sobre as interações que têm com o narcisista, criando um espaço onde a manipulação não pode prosperar. À medida que as vítimas se tornam mais conscientes de seus próprios sonhos e das mensagens que eles contêm, elas podem começar a ver o narcisista sob uma nova luz. Em vez de enxergá-lo como uma figura onipotente, elas passam a perceber a fragilidade que existe por trás da fachada. Essa mudança de perspectiva é fundamental, pois é na fragilidade que reside a verdadeira força. A capacidade de confrontar a sombra do outro com empatia e compreensão é um sinal de crescimento pessoal e espiritual. Portanto, ao adentrar o mundo dos sonhos e dos símbolos, as vítimas de narcisistas não apenas desvendam as motivações ocultas do outro, mas também se conectam a uma jornada de autodescoberta. E essa jornada é, sem dúvida, o primeiro passo em direção ao processo de individuação, onde cada indivíduo se torna não apenas mais forte, mas mais autêntico. Essa autenticidade, por sua vez, é uma forma de resistência poderosa, uma maneira de afirmar-se contra a manipulação e o controle. O caminho para o autoconhecimento é um que exige coragem, mas é também um caminho que leva à liberdade. Através da exploração dos sonhos e do reconhecimento dos símbolos que habitam nossas mentes, podemos não apenas compreender melhor os outros, mas também nos entender em um nível mais profundo. O narcisista,
com suas complexidades e suas sombras, é um espelho que reflete não apenas a sua luta, mas também a nossa. Portanto, ao desmascarar o comportamento narcisista através da interpretação dos sonhos, estamos, na verdade, dando um passo em direção à individuação e ao autoconhecimento, estabelecendo as bases para uma vida mais autêntica e significativa. Ao final desse processo, a jornada não se limita a reconhecer a sombra do outro, mas também a confrontar a própria sombra. É nesse espaço de autoconhecimento que a verdadeira transformação acontece e onde a força do self se manifesta, permitindo que os indivíduos não apenas resistam ao narcisismo, mas que também se tornem agentes de mudança em suas próprias vidas e nas vidas dos outros. Essa é a beleza do caminho junguiano. Ao iluminar as sombras, não apenas desmascaramos os outros, mas também encontramos a luz que reside dentro de nós. A jornada continua e as próximas etapas nos levarão a um entendimento ainda mais profundo sobre o que significa ser verdadeiramente autêntico. O conceito de individuação, central na obra de Carl Jung, representa um processo profundo de autoconhecimento e autodescoberta. Ele é um caminho que nos leva a integrar os diversos aspectos da psique, permitindo que a pessoa se torne um ser mais completo e autêntico. Para aqueles que se encontram em situações desafiadoras, com indivíduos que exibem traços marcantes de narcisismo, a individuação não é apenas um conceito teórico, mas uma ferramenta prática e poderosa. O entendimento desse processo pode enfraquecer a influência do narcisista, proporcionando um espaço seguro onde a verdadeira essência do indivíduo pode florescer, longe das sombras que tentam obscurecer sua luz. A individuação exige um mergulho profundo nas camadas da psique, onde muitas vezes encontramos partes de nós mesmos que foram reprimidas ou negligenciadas. Essas partes, que Jung denominou de sombra, carregam não apenas nossos medos e fraquezas, mas também nossas forças e potenciais não explorados. Ao nos confrontarmos com essa sombra, reconhecendo-a e integrando-a, encontramos a coragem necessária para nos afirmarmos em nossa autenticidade. Essa autenticidade é um antídoto poderoso contra as manipulações do narcisista, que se alimenta da insegurança e da dúvida que muitas vezes permeiam as vítimas de seu comportamento. Quando uma pessoa se dedica ao processo de individuação, começa a perceber que sua identidade não depende da validação externa, mas sim de uma conexão interna com seu verdadeiro eu. Essa transformação interna gera um fortalecimento da autoestima e da autoconfiança, características que o narcisista tenta minar. Através da individuação, o indivíduo aprende a valorizar suas próprias experiências e sentimentos, criando um escudo protetor contra as tentativas de desestabilização emocional que o narcisista pode exercer. Além disso, o autoconhecimento traz consigo a capacidade de identificar e reconhecer padrões de comportamento que podem ter sido estabelecidos em relacionamentos anteriores. Ao se tornar mais consciente de suas próprias reações e limites, a pessoa se torna menos vulnerável à manipulação emocional. O narcisista, que muitas vezes opera por meio de táticas sutis de controle, encontra resistência em alguém que se conhece bem e que, portanto, não se deixa levar facilmente pelas suas jogadas emocionais. O processo de individuação também implica em um maior entendimento das dinâmicas interpessoais. Ao estudar e refletir sobre suas experiências, a pessoa pode identificar as estratégias que o narcisista utiliza para seduzir e manipular. Essa consciência permite que a vítima desenvolva um olhar crítico sobre as interações, criando um espaço de distanciamento emocional. Ao conseguir observar a situação de fora, a pessoa se liberta da influência direta do narcisista, permitindo que a racionalidade prevaleça sobre a emoção.
Outro aspecto importante da individuação é a criação de um senso de propósito e direção na vida. Quando as pessoas se dedicam a entender suas paixões, valores e objetivos, elas se tornam menos suscetíveis a se perderem nas narrativas ilusórias criadas pelo narcisista. O narcisista frequentemente tenta moldar a realidade de acordo com suas próprias necessidades. Mas uma pessoa que está em processo de individuação está firmemente enraizada em seu próprio caminho. Essa clareza de propósito não apenas fortalece o indivíduo, mas também o torna menos acessível ao controle do outro. Com o fortalecimento do eu verdadeiro, há uma passagem natural para a necessidade de estabelecer limites saudáveis. A individuação permite que a pessoa reconheça a importância de proteger sua integridade emocional e psicológica. Limites claros e firmes são essenciais para qualquer relacionamento, especialmente quando se trata de interagir com alguém que exibe traços narcisistas. O narcisista prospera na ambiguidade e na falta de limites, mas a pessoa que se tornou mais consciente de si mesma e de suas necessidades é capaz de traçar linhas que não devem ser cruzadas. Isso, por sua vez, desestabiliza a dinâmica de controle, fazendo com que o narcisista se sinta menos poderoso e, portanto, mais vulnerável. Além disso, a individuação implica em um crescimento espiritual e emocional que transcende a mera sobrevivência. Quando alguém se volta para dentro e se pergunta: quem sou eu realmente? Essa jornada pode levar a uma descoberta de valores mais profundos e significativos. O narcisista, que muitas vezes se aferra a uma imagem superficial e egocêntrica, pode se sentir ameaçado por essa profundidade emocional. A autenticidade que surge da individuação não apenas fortalece a identidade do indivíduo, mas também expõe a fragilidade da fachada narcisista. A individuação é um processo contínuo e, à medida que a pessoa avança nessa jornada, ela pode se deparar com desafios e retrocessos. No entanto, cada passo em direção ao autoconhecimento é um passo em direção à liberdade. A liberdade de ser quem realmente se é, sem as amarras da manipulação e do controle. Essa liberdade é o que permite que a pessoa se manifeste plenamente, criando um espaço onde seus desejos e aspirações possam florescer. Essa manifestação não se limita apenas ao plano pessoal. Ela se estende a todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, carreira e expressão criativa. Conforme o indivíduo se torna mais consciente de sua força interior e de sua verdadeira identidade, ele também começa a perceber a importância de cultivar um ambiente saudável ao seu redor. Isso envolve não apenas o afastamento de relações tóxicas, mas também a construção de novas conexões que sejam baseadas em respeito mútuo, empatia e autenticidade. Esse novo círculo social serve como um suporte emocional que reforça a identidade que foi formada através da individuação. Em um ambiente saudável, a pessoa pode se sentir livre para explorar e expressar sua verdadeira essência, sem medo de ser julgada ou manipulada. Nesse contexto, a força do self, conforme proposta por Jung, começa a se manifestar de maneira mais clara e poderosa. O self é a totalidade da psique, a união dos opostos, e representa o potencial mais elevado de cada indivíduo. Quando alguém se conecta verdadeiramente com seu self, não apenas se torna mais resistente à manipulação externa, mas também se capacita a manifestar seus desejos e objetivos de forma mais eficaz. Essa manifestação não é apenas uma questão de alcançar metas, mas envolve um processo de alinhamento interno, onde as intenções se tornam congruentes com a verdadeira essência do ser. O fortalecimento do self é a culminação da individuação. Ele permite que os indivíduos se afastem da dependência emocional e do controle que o narcisista tenta exercer. Com essa força interior, a pessoa não apenas se torna menos suscetível à manipulação, mas também se transforma em um farol de autenticidade e confiança. Essa nova energia atrai conexões mais saudáveis e proporciona um espaço para a realização pessoal em todas as suas dimensões. Assim, ao final dessa jornada
jornada de individuação, a pessoa não só se fortalece em sua identidade, mas também cria um campo de proteção ao seu redor. Essa proteção é, em última análise, uma manifestação da força do self, que resplandece e transforma não apenas a vida do indivíduo, mas também o ambiente ao seu redor. Em um mundo onde o narcisismo pode se manifestar de várias formas, a verdadeira liberdade e a realização pessoal não são apenas desejáveis, mas necessárias. É através da individuação que cada um de nós pode se elevar acima das sombras do narcisismo e abraçar a luz de nosso verdadeiro eu. A complexidade da psique humana é um tema que se desdobra em múltiplas camadas, e a obra de Carl Jung oferece uma rica tapeçaria para explorarmos as nuances do comportamento humano, especialmente quando se trata de dinâmicas de poder entre indivíduos. No cerne dessa exploração, encontramos o conceito do self, uma representação total do ser que transcende as facetas superficiais de nossa personalidade. A força do self, conforme delineada por Jung, não apenas nos liga à nossa essência mais profunda, mas também nos capacita a nos manifestar de maneira autêntica no mundo. Essa manifestação é particularmente relevante quando consideramos a interação com indivíduos que operam sob a influência do narcisismo. O narcisista frequentemente é um mestre da camuflagem. Ele se apresenta ao mundo através de uma persona cuidadosamente construída que esconde suas inseguranças e fragilidades. A força do self, cultivada através do autoconhecimento e da individuação, funciona como uma luz que ilumina as sombras que o narcisista tenta ocultar. Quando uma pessoa se conecta com a profundidade de seu ser, ela se torna menos suscetível às manipulações e ao controle exercido por aqueles que utilizam o narcisismo como uma estratégia de defesa contra suas próprias vulnerabilidades. Cultivar essa força interior implica em um processo de individuação que nos leva a confrontar não apenas as luzes, mas também as sombras que habitam em nós. Essa jornada de autodescoberta é um convite a integrar todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que frequentemente preferimos ignorar. Ao abraçar nossa totalidade, nos tornamos mais resilientes e autênticos, o que, por sua vez, enfraquece a influência de indivíduos narcisistas em nossas vidas. Um aspecto crucial da força do self é a capacidade de manifestar nossos desejos e intenções de forma clara e assertiva. Quando nos tornamos conscientes de nossas necessidades e desejos, começamos a agir em conformidade com essa consciência, o que nos permite estabelecer limites saudáveis. Os narcisistas tendem a se alimentar da confusão e da incerteza que cercam suas vítimas, prosperando em ambientes onde a manipulação e a dúvida reinam. No entanto, ao fortalecer nosso self, criamos um espaço seguro onde nossos desejos podem ser expressos sem medo de retaliação ou desvalorização. A manifestação do self envolve também uma conexão mais profunda com nossas paixões e propósitos. Quando estamos alinhados com o que verdadeiramente desejamos, nossa energia vital se torna mais intensa e focada. Essa intensidade não passa despercebida por indivíduos que buscam explorar a vulnerabilidade dos outros. O narcisista, ao perceber uma força genuína emanando de outra pessoa, pode se sentir ameaçado. Essa ameaça, em última análise, pode desestabilizar sua necessidade de controle e superioridade. Além disso, ao manifestar o self, criamos uma realidade que é menos suscetível à influência do narcisista. Essa realidade, enraizada em nossa autenticidade e autovalorização, se torna um escudo contra as tentativas de manipulação. Um narcisista frequentemente se alimenta da insegurança e do medo dos outros. Quando esses sentimentos são dissipados pela força do self, o narcisista encontra-se em uma posição de desvantagem. Assim, em vez de ser uma vítima passiva, a pessoa se transforma em um agente ativo de sua própria vida, capaz de moldar seu destino de acordo com seus valores e desejos. É importante ressaltar que essa jornada não é isenta de desafios. O caminho para o fortalecimento do self
pode ser repleto de momentos de dor e desconforto, pois envolve a confrontação de partes de nós mesmos que podem ter permanecido adormecidas ou reprimidas. No entanto, é através desse processo que encontramos nossa verdadeira força. A travessia pelas dificuldades nos forja, e cada passo em direção à individuação nos torna mais resilientes e menos vulneráveis ao domínio narcisista. As interações com indivíduos narcisistas também podem proporcionar oportunidades valiosas para o crescimento pessoal. Frequentemente, esses encontros nos levam a questionar nossas próprias crenças e padrões, desafiando-nos a reavaliar nossas percepções sobre nós mesmos e sobre os outros. Ao nos depararmos com o comportamento narcisista, somos incentivados a explorar as limitações que impomos a nós mesmos e a buscar uma maior autenticidade em nossas vidas. O narcisista, em sua busca incessante por validação e reconhecimento, não apenas revela suas fragilidades, mas também nos oferece um espelho através do qual podemos observar nossas próprias inseguranças. Essa reflexão, se bem aproveitada, pode se transformar em um poderoso catalisador para a transformação pessoal. A força do self permite que olhemos para essas dinâmicas com um novo entendimento, permitindo que nos distanciemos do ciclo de codependência que frequentemente caracteriza essas relações. A manifestação do self é, portanto, um ato de coragem e autenticidade que não apenas enfraquece o narcisista, mas também nos eleva a um estado de realização pessoal. Ao nos conectarmos com nossa verdadeira essência, encontramos um senso de propósito que vai além da busca por validação externa. Essa conexão nos permite viver de maneira mais plena, alinhados com nossos valores e aspirações. Quando começamos a manifestar a força do self, nos libertamos de amarras invisíveis que nos mantinham presos a dinâmicas tóxicas. Essa libertação é um processo gradual, mas uma vez iniciado, seus efeitos podem ser profundamente transformadores. Através da prática da autorreflexão, do autoconhecimento e da busca pela autenticidade, tornamo-nos cada vez mais conscientes de nossas próprias necessidades e desejos, o que nos fortalece contra qualquer tentativa de manipulação. Além disso, a força do self nos proporciona um senso de pertencimento ao mundo. Quando nos sentimos seguros em nossa própria pele, somos capazes de estabelecer conexões mais profundas e significativas com os outros, criando relacionamentos saudáveis e equilibrados. O narcisista, que prospera em ambientes de desarmonia e insegurança, encontra-se em um terreno instável quando confrontado com indivíduos que estão firmemente conectados à sua própria verdade. A experiência do narcisismo, embora desafiadora, pode ser vista como uma oportunidade para o crescimento e a transformação pessoal. Ao cultivarmos a força do self, não apenas nos protegemos da manipulação narcisista, mas também nos tornamos agentes de mudança em nossas próprias vidas. Essa mudança não se limita a nós mesmos. Ao nos fortalecer, também inspiramos aqueles ao nosso redor a buscarem seu próprio empoderamento. A jornada de autodescoberta e individuação proposta por Jung requer um compromisso profundo com a verdade interior. Ao nos dedicarmos a essa jornada, não apenas desmascaramos a persona do narcisista, mas também revelamos as camadas de nossa própria complexidade. Essa revelação é um passo crucial para nos tornarmos seres humanos mais completos e autênticos. Portanto, ao olharmos para a dinâmica entre a força do self e o narcisismo, percebemos que a chave para desestabilizar o controle narcisista reside na autenticidade. A conexão com nosso verdadeiro eu não apenas nos fortalece, mas também cria um espaço onde as manipulações e as táticas de controle do narcisista perdem sua eficácia. Assim, ao manifestar a força do self, não apenas reivindicamos nossa liberdade, mas também abrimos caminho para um mundo onde a autenticidade e a conexão são os pilares de nossas interações.